Ora, neste vídeo vamos falar um bocadinho de como é que a sociedade se move. Ou seja, eu posso fazer um vídeo muito rápido, porque a página é minha, não é? Ou posso fazer um vídeo muito devagar para explicar. Até que porque isto interessa para as gerações que já estão reformadas, como interessa para as gerações que estão no ativo, ou seja, que estão a trabalhar, como interessa para as gerações que estão a iniciar a vida laboral. Então, eu vou pôr as coisas de uma forma simples, ok? Reparem uma coisa. Se vocês tiverem 80 cêntimos na carteira, vocês podem chegar a um café qualquer e dizer assim: dê-me um café. E vocês pagam o café. Okay? Mas isso quer dizer o quê? Que vocês vão ficar sem os 80 cêntimos. E depois o que é que acontece quando vocês pagam o café? Vocês têm duas alternativas. Correto? Ou pedem fatura com o número de contribuinte, ou não pedem fatura com o número de contribuinte. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se vocês pedirem com o número de contribuinte, isso tem que ser declarado à autoridade tributária aduaneira. Correto? Se vocês pedirem a fatura sem número de contribuinte, eu vou colocar aqui uma questão. Que é uma questão interessante para colocar à autoridade tributária aduaneira. Essa fatura é declarada ou não? Uma pergunta que eu deixo no ar. Depois, eu sei, porque eu vivo com os pés assentes na terra, eu penso que a gente deve começar a viver todos com os pés assentes na terra. Eu posso fazer uma coisa, não é? Para distrair. Correto? Ou seja, enquanto eu estou focado nisto aqui, não é? À minha volta passam-se imensas coisas que eu não estou a tomar atenção. Correto? Por exemplo, se eu estiver a fazer qualquer coisa, por exemplo, agora, não é? Eu estou focado em explicar-vos qualquer coisa. Quer dizer que estou focado em fazer isto. Tudo o que se passa à minha volta neste momento, a mim não me interessa. E podem estar a acontecer milhões de coisas neste momento no mundo. Porquê? Porque neste momento eu não estou a ver televisão, não estou a fazer nada. Estou a fazer um vídeo que vou pôr na minha página do YouTube. Ou seja, neste momento, se calhar a Rússia já mandou não sei quantas bombas à China, a China já mandou não sei quantas bombas à Rússia. Se calhar, eu não sei, porque eu não estou a ver televisão. Quer dizer, pode estar a acontecer no mundo milhares de coisas. Não é? Mas eu não sei, porque a única coisa que eu estou focado é em fazer o vídeo. Correto? Então, o que é que eu faço aqui? Estou a fazer uma manobra de distração ou não? Depende da intenção com que eu estou nas coisas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Se eu puxar as atenções todas, ou seja, o meu foco para este vídeo, a mim, eu não posso estar a pensar naquilo que vou fazer ou naquilo que está a acontecer no mundo. Porque eu não estou a ver televisão. Quer dizer que se eu estiver a ver televisão, ou se eu estiver a ouvir rádio, ou se eu estiver a fazer outra coisa, ou se eu estiver a trabalhar, não é? Eu não posso estar com a minha atenção focada noutras coisas. Porque neste momento a minha atenção está focada em fazer este vídeo. Muito bem, então vamos lá fazer o vídeo. Então é o seguinte. Ponto 1. O meu foco. Onde é que está? O meu foco está em fazer este vídeo. Tão simples quanto isso. Depois há uma coisa. Primeira coisa. Toda a gente tem acompanhado as notícias. Penso eu. Não sei, ao preço que estão os canais de televisão, provavelmente não têm acompanhado mesmo nada, não é? Mas isso já são outros tantos. Então quer dizer o quê? Quer dizer que
eu para pagar um pacote, para ver um pacote daqueles pacotes que eles vendem, não é? Para eu ter acesso às notícias, não é? Eu vou ter que ter no meu bolso, ou seja, na minha contabilidade real, não é? Vou ter que ter dinheiro suficiente para poder usufruir desse bem e desse serviço. Porque se eu não tiver dinheiro suficiente para adquirir esse bem e esse serviço, eu fico numa casa sem absolutamente nada, sem televisão, sem rádio, sem nada. Neste momento, se eu não tivesse a internet paga, eu não podia estar a fazer este vídeo. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu, para estar a fazer este vídeo, tive que pagar a internet. Correto? Porque se eu não pagasse a internet, eu neste momento não podia estar a fazer o vídeo. Isto é tão simples como 2 e 2 serem 4. 2 mais 2 igual a 4. Correto? Então a nossa sociedade baseia-se num sistema piramidal. Correto? Já viu o que é um sistema piramidal? O sistema piramidal é um sistema piramidal. Correto? Então, vamos fazer um sistema piramidal. Eu vou tirar este post-it e vou pôr aqui este post-it. Então, eu vou fazer um sistema piramidal. Vou fazer aqui uma pirâmide, como vocês estão a ver. E temos um sistema piramidal. Então, o que é que está na base do sistema piramidal? Qual é a base do sistema piramidal? Isto é uma coisa que foi inventada. Isto tem a ver com o sistema que estava implantado na Babilónia. Isto é um sistema piramidal que os babilónicos usavam. Então, o que é que está? Mas há pessoas que podem falar mais concretamente sobre esse sistema piramidal que estava em vigor. Pessoas ligadas à história e essas coisas todas, que podem explicar melhor este sistema piramidal, se calhar mais ao pormenor do que eu. Porque isto tem a ver com história já, e como é que se desenvolveu a economia, etc, etc, etc. O que é que está na base da pirâmide? Pelo menos quando eu comecei a trabalhar era assim que funcionava. O que é que está na base da pirâmide? Na base da pirâmide está a pessoa que trabalha e que desconta, não é? Para a segurança social. Tão simples quanto isso. Correto. Portanto, qual é a grande maioria? É a base da pirâmide. Correto. Porque se esta base não descontar, não é? A gente não pode passar daqui e não podemos falar nos vários patamares da pirâmide. Estou-me a fazer entender? Então, depois o que é que está na segunda base? Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que trabalha e que desconta. Portanto, essa pessoa, a pessoa que trabalha e que desconta, é a base da pirâmide. Ela trabalhou o mês todo, recebeu o ordenado, correto? E não tem que se preocupar em fazer descontos para a Segurança Social, porque os descontos para a Segurança Social são feitos de uma forma automática. Correto? Quer dizer o quê? Quer dizer que os descontos da segurança, os descontos que um trabalhador faz para a Segurança Social vão diretamente para o Instituto de Gestão Financeira, aqui em Portugal pelo menos é assim, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Ou seja, quanto mais pessoas houverem a trabalhar, não é? Mais dinheiro o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social recebe. Depois, este sistema aqui, correto, tem que fazer as contas, ok, das pessoas que estão a descontar e das pessoas que não estão a descontar. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que existe aquilo, eu vou dar o exemplo do café, correto? Ou seja, se eu recebo 80, não é? Eu não posso gastar 1 euro, porque eu não tenho 1 euro para gastar. Correto? Tão simples quanto isso. Então quer dizer que a balança, não é? A balança da caixa e a balança da saída, não é? Têm que ter um equilíbrio. Porquê? Porque o dinheiro que entra, não é? Depois vai servir para pagar às pessoas que não têm emprego, às pessoas que recebem o rendimento social de inserção, aos apoios sociais, aos compromissos sociais que a Segurança Social e o Instituto Público têm, essas coisas todas, não é? Então quer dizer que isto entra, entra na contabilidade de todos os centros regionais, correto? E então eu tenho que fazer uma estatística. E eu, contabilidade do centro regional, tenho que dizer o seguinte: ora bem, se este mês me entrou 100 e se no mês e neste mês eu tenho que pagar 200, eu não tenho 100 para pagar. Tão simples quanto isso. Eu recebi 100, mas como tenho que pagar 200, eu não tenho 200, eu não tenho 100 para pagar. Portanto, existe aqui uma falha. Quer dizer que eu vou ter que arranjar estes 100 que faltam em algum lado. Porque das duas uma, ou eu não assumo os meus compromissos, correto? Ou então eu pura e simplesmente tenho que arranjar qualquer coisa, qualquer forma de arranjar estes 100 que eu não tenho, não é? Para colmatar a falha que existe. Isto é o que se passa, por exemplo, no mês. Estamos a falar mensalmente. Ou seja, eu tenho que ir buscar estes 100 euros a algum sítio. Está entendido até aqui? Portanto, o exemplo de café. 80 cêntimos. Eu não tenho 80 cêntimos, não posso beber café. Correto? Então quer dizer o quê? Quer dizer que eu aqui tenho que fazer o seguinte. Contabilidade do Centro Regional das Seguranças Sociais de todo o país, eu sou o responsável pela isto falando no sentido figurado, não é? Eu, contabilidade, não é? Tenho que arranjar forma de arranjar o dinheiro que falta para fazer face aos apoios sociais que eu tenho que pagar. Porque as pessoas, por uma razão ou por outra, ou ficaram desempregadas, ou aconteceu uma situação de desemprego, e isso está contemplado, não é, nas leis do país, não é? Portanto, ora bem, como é que eu vou arranjar esse dinheiro? Fica a pergunta no ar. Onde é que eu vou arranjar esse dinheiro? Onde? Eu não sou responsável por nenhum Centro Regional de Segurança Social e muito menos pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. E muito menos sou membro do Governo. Portanto, eu não tenho que me preocupar com isto. O cidadão, o comum cidadão, não tem que se preocupar onde é que o Centro Regional de Segurança Social, que é o segundo patamar da pirâmide, vai arranjar dinheiro para fazer face aos seus compromissos. Ponto. A única coisa que o cidadão quer é receber aquilo que tem direito. Isto chama-se organização. Ok? Tão simples quanto isso. É uma organização. Ou seja, é como nós termos um orçamento familiar.
e temos que gerir o orçamento familiar mediante as nossas possibilidades. Então quer dizer o quê? Se eu recebo 700 e tal euros de ordenado mínimo, por exemplo, e ainda tenho que descontar para a Segurança Social, quer dizer que eu só vou ficar com 600 e tal. E eu com 600 e tal euros tenho que fazer todo um orçamento familiar para pagar renda de casa, luz, água, possivelmente um pacote de televisão, ou seja, basicamente comida. Tenho que, se estiver a trabalhar, porque estou a trabalhar, não é? Se estou a receber 705 euros, estou a trabalhar. Tenho que fazer as deslocações para o trabalho, ou seja, destes 705, não é? Depois dos descontos feitos, eu fico com, e vamos pôr aqui no patamar da pirâmide, porque já pagámos à Segurança Social, não é? Já pagámos, porque quando recebemos o recibo de ordenado ou o recibo de vencimento, vem lá a dizer quanto é que nós descontamos para a Segurança Social. Tão simples quanto isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um orçamento familiar. Temos o nosso orçamento, que se não for familiar, pelo menos é o nosso orçamento. Não é? Não é óbvio. Então o que é que acontece depois? Depois temos o outro patamar da pirâmide. E qual é o outro patamar da pirâmide? São os bens e serviços que nós vamos ter que adquirir. Porque se nós não tivermos aqui, quando estamos a trabalhar, ou quando estamos no desemprego, ou quando estamos a receber o rendimento social de inserção, ou quando estamos a receber um apoio social, se nós não tivermos este orçamento de 600 e poucos euros, nós não vamos poder alimentar, digamos assim, o outro patamar da pirâmide. E quem é o outro patamar da pirâmide? São as pessoas onde nós vamos comprar a comida, onde nós vamos comprar a bebida, onde nós vamos comprar a gasolina, onde nós vamos comprar, onde nós vamos pagar a luz, onde nós vamos pagar a água, onde nós vamos provavelmente comprar qualquer roupa para vestirmos, onde nós vamos fazer qualquer coisa onde a gente tenha que gastar dinheiro, não é? Para adquirir um bem e serviço. Tão simples quanto isso. Porque se nós não tivermos esse dinheiro, nós não vamos conseguir adquirir esse bem e serviço. Portanto, aqui há duas formas de ganhar dinheiro. É honestamente e desonestamente. E isto faz toda a diferença entre ter um excelente sono e dormir muito bem com a cabeça descansada, ou então não ter um sono porque estamos sempre na iminência que as forças policiais venham ter com a gente, não é? E que nos levem presos porque a gente cometeu um crime. Correto? Então nós temos que aprender a viver com aquilo que temos honestamente, não é? Só que há um problema. É que se nós vivermos com aquilo que temos honestamente, nós não conseguimos adquirir estes bens e serviços todos. O dinheiro não chega. O ordenado mínimo são 730 e tal euros. Quem não tem nada a esconder, esparracha a conta bancária e não tem qualquer problema em dizer, olha, é o que eu tenho. Está aqui. Quem tem alguma coisa a esconder, é óbvio que vai tentar esconder a todo o custo. Simples quanto isso. Depois, vamos à outra base da pirâmide. Que é o quê?
é do dia 1 até ao dia 31. Ou neste caso, pode ser até ao dia 31 ou até ao dia 30. Então, se eu no dia 2 gasto logo todo o dinheiro que ganhei em comida, em bebida, em gasolina, nestas coisas todas, como é que eu me vou autossustentar até ao dia 30? Tenho que arranjar qualquer coisa para me poder orientar até ao dia 30, senão como é que eu vou viver? Correto? Então eu tenho que ir por exclusão de partes. Então, para eu comprar comida, que é o bem essencial, eu não posso adquirir um bem que é dispensável, que é, por exemplo, a televisão, a internet e essas coisas todas. São bens dispensáveis, não é? Então quer dizer o quê? Quer dizer que o patamar acima, correto, é o Estado como um todo. E o Estado como um todo está dependente de uma coisa que se chama Banco Central Europeu. Ou seja, o dinheiro que nós recebemos, venha ele de onde vier, seja, seja o dinheiro que a Segurança Social emite, o dinheiro que a Segurança Social nos paga, porque a gente descontou para o ter. Correto. Então, onde é que está o problema aqui? O problema não está em lado nenhum, eu só estou a fazer uma pergunta. Porque assim, reparem uma coisa. É que se isto tudo não funcionar, nós, em última instância, não é? Temos que recorrer ao tribunal. Então, se uma empresa não nos paga, nós vamos recorrer a quem? Temos que recorrer ao Tribunal de Trabalho. Só que é assim, ninguém trabalha de borla. E os juízes que estão nos tribunais têm que ter exatamente, porque eles também são cidadãos, e têm que ter em consideração não a base da pirâmide, não é? Mas têm que ter em consideração o seu orçamento familiar. Ou neste caso, o seu orçamento pessoal. Porque o magistrado do tribunal também tem que pagar contas. Quer ele queira, quer não queira. É assim que funciona. Também tem que pagar internet, também tem que pagar luz, também tem que pagar água, também tem que comprar comida, também tem que comprar bebida, também tem que pôr gasolina no carro, também tem que fazer estas coisas todas. Este sistema piramidal é o sistema, não é, que existia na Babilónia. Ou seja, é o sistema babilónico. Ok? Agora eu vou fazer aqui umas perguntas. E se esta base falhar, como é que esta segunda base, que é as contribuições para a Segurança Social, funcionam? Como? Depois, se esta base não cumprir com aquilo, ou não tiver dinheiro para cumprir com aquilo que tem que fazer face, ou seja, as despesas que tem que fazer face, como é que ela sobrevive? Correto? Depois, se esta base aqui falhar, como é que ela vai financiar o resto da pirâmide? Ou seja, a água, a luz, o gás, essas coisas todas que as pessoas precisam. Não havendo dinheiro aqui, como é que estas pessoas sustentam? Porque o ordenado não chega. Nós já chegámos a essa conclusão, correto? A não ser que as pessoas
tenham mesmo que fazer muitos cortes a nível de gastos. Isto chama-se uma vida honesta. Ok? Então quer dizer o quê? Quer dizer que se chegarmos aqui e tudo funcionar, correto, esta parte aqui não é necessária, que é a parte da justiça. Não é? Porque está tudo a correr bem. Não sei, estou a fazer perguntas. Quero que vocês pensem também. Então quer dizer, se eu sou um cidadão cumpridor, se eu sou um cidadão que fiz isto tudo, que trabalhei, que recebi o ordenado, que fiz descontos para a Segurança Social, essas coisas todas, não é? Se eu recebo 700 e tal euros, não é? E já fiz os descontos para a Segurança Social, eu não tenho que me estar a preocupar se a Segurança Social tem dinheiro ou não. A Segurança Social é que tem que fazer as contas dela. Como eu faço as minhas, não é? É ou não é? Como você faz as suas, é ou não é? É. Então quer dizer o quê? Com isto? Quer dizer que uma sociedade ideal seria não termos que recorrer a isto aqui, não é? Isto aqui o que é? O que é o topo da pirâmide? Pois aí é que é a grande questão. Qual é aqui o topo da pirâmide? Ou seja, qual é o topo da pirâmide? Então eu pergunto, quem é que tem mais força? É a base da pirâmide ou é o topo da pirâmide? Porque o topo da pirâmide, se virmos as coisas por este prisma, o topo da pirâmide vai fazer o quê? O topo da pirâmide vai fazer assim, se você tiver a gastar mais do que aquilo que recebe, correto? Quer dizer que vai ter problemas, por exemplo, em pagar contas, correto? E aí se você tiver uma vida honesta, não é? Como é óbvio, então o dinheiro não lhe chega, não é? Das duas uma, ou você faz aqui cortes, correto, nos bens de consumo, correto, naquilo que você precisa no dia a dia, ou você tem que abdicar de algumas coisas para conseguir sobreviver, ou então você vai ter que chegar até aqui, ao topo da pirâmide. Só que há aqui uma pequena questão que eu gostava de lançar. Como é que o topo da pirâmide, que neste caso são os tribunais, vão cobrar prestações a pessoas que não têm dinheiro para pagar? Não têm, pura e simplesmente, dinheiro para pagar. Então como é que eles vão cobrar este dinheiro? Então, como é que eles próprios, eles que também são base da pirâmide, não é? Como é que eles gerem o orçamento familiar deles, ou o orçamento pessoal? É uma pergunta que eu deixo no ar. Portanto, e se nós fizermos assim, não é? E virarmos a pirâmide ao contrário, afinal de contas, quem é que é o topo da pirâmide? São as pessoas que trabalham e que descontam? São? Ou é esta situação dos tribunais e essas confusões todas que existem porque as pessoas não pagam as contas? E agora eu vou terminar o vídeo deixando esta questão. E vou pôr isto como título. Afinal de contas, no meio disto tudo, quem é o topo da pirâmide e quem é a base? Fim de vídeo.